O que é pior? Um Estado sem Deus ou uma igreja que depende do Estado? O cristão deve obedecer cegamente às autoridades? A pena de morte é um crime ou um mandamento divino? A guerra pode ser justa? E o Estado deve se manter neutro ou tem o dever de promover a verdadeira religião? Essas perguntas têm dividido igrejas, partidos políticos e nações inteiras. Mas para a tradição reformada, as respostas são claras e cortantes como espada. Hoje, você vai ouvir o que a fé presbiteriana confessional ensina sobre o papel do magistrado civil. Prepare-se, este vídeo não vai agradar nem à direita nem à esquerda, mas vai honrar a palavra de Deus. A confissão começa de forma inegociável. Deus, o Senhor e Rei de todo o mundo, ordenou o magistrado civil. Isso não é contrato social. Não é invenção da democracia, nem imposição da maioria. É instituição divina. O Estado existe para a glória de Deus e o bem público. E Deus o armou com a espada. Sim, a espada, para punir o mal e proteger os justos. Romanos 13, 1, 4. A sociedade moderna se ofende com isso. Mas a Bíblia não recua. Se fizeres o mal, teme, porque ele não traz a espada em vão. Romanos 13, 4. A autoridade civil é ministro de Deus, não terapeuta. O magistrado não existe para reabilitar assassinos, mas para exercer justiça, inclusive com a morte, se necessário. Cristãos piedosos podem ser pacifistas, mas não podem ser antibíblicos. Gênesis 9, 6 diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Isso foi antes da lei de Moisés, foi dado a Noé, à humanidade toda. O secularismo, por outro lado, trata o assassino como vítima. Mas para Deus, tirar a vida de um portador da sua imagem é profanação, e exige punição. O cristão pode ocupar cargos públicos? Sim. A confissão afirma que é lícito ao cristão exercer o ofício de magistrado. Daniel, José, Davi, Neemias, Cornélio, todos serviram em cargos de autoridade. Mas não com neutralidade. Eles promoveram a justiça, reprimiram o mal e honraram o Deus verdadeiro. A ideia moderna de que o político cristão deve deixar sua fé em casa é antibíblica e covarde. O magistrado cristão deve governar segundo os mandamentos de Deus, buscando piedade, paz e equidade. Guerra justa? A Bíblia diz sim. A confissão admite a guerra, desde que justa e necessária. Diferente do pacifismo moderno, ela reconhece que o mal existe, que criminosos internacionais existem, e que às vezes não reagir é pecado. O Novo Testamento não revoga o uso da força legítima. Cristo disse: dai a César o que é de César. E Paulo escreveu que a autoridade é vingadora para castigar os que praticam o mal. Punição não é falta de amor. Punição justa é reflexo do caráter santo de Deus. Mas cuidado. O Estado não é soberano. Sua autoridade é delegada. Ele não pode invadir a esfera da igreja, tomar o púlpito, definir a liturgia ou doutrinar os fiéis. A confissão é firme. Os magistrados não podem administrar a palavra ou os sacramentos. Mas têm o dever de proteger a igreja, preservar a paz, impedir heresias públicas e reprimir abusos no culto. Isso escandaliza os liberais e os libertários. Mas a tradição reformada sempre ensinou que o Estado deve favorecer a verdadeira religião, sem se tornar tirano. Vivemos hoje sob uma nova tirania: o secularismo anticristão. Na prática, não há Estado neutro. Ou ele serve ao Deus verdadeiro, ou serve aos ídolos do momento. A confissão não defende uma teocracia papista ou totalitária, mas rejeita o mito da neutralidade. Enquanto igrejas são processadas por ensinar a Bíblia, enquanto crianças são doutrinadas em ideologia anticristã nas escolas, enquanto magistrados proíbem reuniões de oração em nome do interesse público, fica claro que a guerra é espiritual, e o Estado já escolheu um lado. O capítulo 23 também fala de nós, os governados. Devemos orar pelos governantes. 1 Timóteo 2, 1, 2. Devemos obedecer às leis, desde que justas e não contrárias a Deus. Devemos pagar impostos, honrar as autoridades, mas nunca nos curvar diante de tiranias, nem aceitar um papa, um político ou um tribunal que queira definir o que a igreja deve crer. A autoridade do magistrado é real, mas limitada. E quando o Estado exige o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus exige,
A desobediência civil é uma forma de fidelidade. Conclusão. Este capítulo da Confissão de Fé de Westminster é uma bomba teológica. Ele derruba o progressismo secular, confronta o pacifismo ingênuo e recusa o autoritarismo estatal. Ele ensina que o Estado é servo de Deus, não seu substituto, que a espada não é maldição, mas instrumento de justiça, e que o cristão não deve fugir da política, mas lutar por um governo justo, limitado e submisso à palavra. Se queremos reavivamento, precisamos de igrejas fiéis e magistrados que temam a Deus. Não estamos aqui para agradar o mundo, estamos aqui para proclamar a verdade. Inscreva-se no canal, ative o sino e continue conosco nessa jornada pela fé reformada, capítulo por capítulo, linha por linha. Soli Deo Glória.